Olá, aqui é Priscila Macanhão e esse é o podcast Dilemas do Coração. Histórias reais e conselhos sobre dilemas da vida amorosa. No episódio de hoje, vamos falar sobre uma mulher que tem dificuldade de se relacionar com homens brasileiros e que está repetindo um padrão aí de não conseguir relacionamento, né? Que realmente percebe que as coisas não fluem na vida amorosa dela. Então, vamos entender o que pode estar por trás disso. Vou ler a história dela. Olá, Priscila. Sempre tive interesse e atração por homens estrangeiros, o que implicou em relacionamentos à distância, e 2 vezes que mudei para o exterior para ficar com eles em momentos diferentes da vida. A primeira vez eu tinha 27 anos e a segunda, 35 anos. Quando voltei temporariamente para o Brasil, após alguns meses para resolver alguma pendência, sentia angústia de retornar ao exterior e enrolava alguns meses para retornar ao país do namorado, por insegurança e medo de deixar meus pais. Nesse meio tempo, eles terminaram comigo, alegando que demorei para voltar. Apesar da dor muito grande de coração partido por meses em razão do término, parte de mim ficava aliviada, pois me sentia mais segura no Brasil e perto dos meus pais. Porque estou nessa repetição de padrão, tenho dificuldade em me relacionar com homens brasileiros. Então vamos lá, minha querida. Eu recebo muitas questões assim, até porque eu sou casada com um americano, moro nos Estados Unidos, né? Então deixei aí o Brasil para morar aqui, então eu recebo muitas questões assim parecidas. Então vamos lá. Primeira coisa que me chama a atenção aqui é a dificuldade de se relacionar com homens brasileiros, porque é natural, muitas pessoas têm um desejo de morar fora do país, de casar com um estrangeiro, e tá tudo bem. Mas a dificuldade de se relacionar com homens brasileiros me parece uma dificuldade de se relacionar com homens possíveis, homens reais e possíveis para abrir o coração e se entregar agora. E fazer isso acontecer de uma forma mais real, mais concreta, mais possível, sabe? Então, de uma certa forma, me parece um boicote da tua vida amorosa, no sentido assim, se ele está lá longe, eu me sinto mais segura. Se ele está lá longe, eu não comprometo o que é realmente importante para mim. E aí você falou desse conforto de estar perto dos seus pais, dessa segurança de estar no Brasil e perto dos seus pais, né? Eu percebo que é muito, muito comum essa necessidade da proximidade com os pais, é comum essa culpa de estar longe dos pais, de olhar para a sua própria vida, tá? Então, quando eu estou namorando à distância, eu não comprometo a minha prioridade, né? Que no teu caso me parece ser a sua família de origem, os seus pais, tá? Eu não me coloco tanto em risco porque eu consigo ter uma distância aí segura, entende? E quando isso vira mais real, você tem esse desejo, você vai até, você se muda, você fica lá com eles um tempo, mas é mais forte que você, né? É mais forte que é algo mais profundo, é algo que realmente está no teu subconsciente como algo mais importante para você. Então é tipo assim um conflito entre o teu consciente e o teu subconsciente. O meu consciente quer uma relação, quer se entregar, quer aprofundar, quer morar fora do Brasil. O meu inconsciente, que é quem me governa, mesmo que eu não perceba, porque é a maior parte de mim, não quer, porque quer segurança, porque prioridade é segurança, é estar perto dos pais. E eu percebo que essa questão com os pais, ela é muito, muito comum, né, de bloquear vida amorosa, né? Ontem eu gravei um podcast falando sobre isso, né, que acabou sendo essa história. Hoje de manhã atendi uma pessoa que era muito, né, entendendo o que estava por trás das dificuldades de vida amorosa dela, eu percebi uma grande conexão, assim, dificuldade mesmo em deixar a família de origem e olhar para a sua própria vida. E não é deixar no sentido de abandonar, no sentido de não honrar, no sentido de não ser grata,
Não, é dificuldade de fato de focar na sua própria vida, de se desconectar, de criar sua própria identidade, de olhar para a sua vida, de bancar as suas culpas, de bancar as suas contas, até bancar tudo na sua vida, bancar esses sentimentos que nem sempre são confortáveis, de você não estar totalmente segura, digamos assim, embaixo das asas dos pais, né? Então, veja, talvez os homens brasileiros para você significam a possibilidade real de viver agora o amor e disso você foge. Por outro lado, pessoas que são muito conectadas com a sua família de origem, né? Por várias razões, né? Por gratidão, né? Gratidão pela vida. Nunca a gente vai conseguir pagar o que a gente recebeu dos pais, porque a gente recebeu a vida e nada é tão grande quanto isso. Então, é preciso desistir de pagar. Sabe como que a gente paga a vida que a gente recebeu dos pais? Passando a vida adiante. A gente paga com os filhos, não é para os pais que paga. Se você ficar tentando voltar para trás e pagar os pais, sua vida não anda para frente. A vida é feita para ser assim, a gente paga para frente, a gente não paga para trás. E assim a vida segue, o fluxo de vida segue. Ah, Priscila, mas agora eu já tenho 50 anos, já não consigo mais ter filhos, e agora? Como é que eu faço para pagar? Ainda assim, todos os meses os nossos úteros, eles estão gerando projetos, sonhos, coisas que nós estamos mandando aqui para o mundo e que a gente pode e tem a obrigação de estar criando algo de bom e trazendo coisas boas para esse mundo, sabe? Então, com novos projetos também nosso útero está gerando, tá? Então, essa gratidão, muitas vezes, gera uma certa culpa que faz com que a pessoa não consiga acreditar, que se autorizar a olhar para a sua própria vida e focar na sua própria vida, porque por gratidão, por ser uma filha muito boa, um filho muito bom, eu tenho esse impulso de seguir os meus pais, de cuidar deles, de atender às necessidades deles. Então, salvar os pais é algo que trava a vida amorosa, porque eu fico com a minha alma olha para os meus pais, não olha para o meu futuro, olha para o meu passado, né? Eu sempre falo, como você vai andar para frente em alta velocidade, dirigir, fluir, se você está olhando para trás? Não flui, não tem como andar assim, né? Então, quando estou comprometida em salvar os meus pais, porque, né, quem sabe tiveram uma história difícil, quem sabe meu pai abandonou minha mãe e agora estou comprometida com a história dela, em fazê-la feliz, né? Em fazer com que ela tenha uma vida mais leve, né? Não, a minha mãe nunca mais vai precisar passar por isso. E aí eu me comprometo muito com a vida da minha mãe, né? Eu tenho casos que eu atendo que eu vejo que, assim, a filha, o que mais autorizaria ela a ir para a sua vida amorosa é se a mãe achasse alguém, se a mãe tivesse um relacionamento, se a mãe fosse feliz no amor, aí sim ela se autoriza a olhar para a vida dela. Mas muitas vezes a mãe está bem assim. A mãe já passou a vida para frente claramente, porque se ela existe, a mãe já viveu a maternidade, a mãe já viveu um amor, né, um relacionamento, e as pessoas vivem aquilo que elas precisam, então às vezes vivem situações difíceis, né, mas a gente não tem como salvar o outro, e essas situações difíceis parece que são erradas, mas elas são importantes para a nossa evolução, para a nossa história, para criar a pessoa que nós temos o potencial de ser. Então, tá tudo certo como está. A gente tem que largar a mão de querer controlar tudo, de querer controlar a vida dos outros, de querer salvar os outros, fazer os outros felizes, porque a nossa obrigação é nos fazer feliz, né? Então, isso de você estar focada na vida dos outros faz com que a tua vida amorosa não flua. Às vezes, a minha vida amorosa não flui porque eu estou focada na minha família de origem com a crítica, né? Não é porque eu tô querendo salvar, mas eu estou criticando. Eu estou, vocês fizeram errado isso, vocês não foram bons pais, vocês deviam ser diferentes no relacionamento de vocês. Meu pai trata minha mãe de um jeito ruim que eu não gosto, minha mãe trata meu pai de um jeito ruim que eu não gosto. E eu estou ali presa naquele ciclo de crítica que faz com que eu não tenha tempo, espaço para lidar com a minha vida, olhar para a minha vida e cuidar da minha vida. O que é deles é deles. Um adulto, como adulta, se você quer fluir na tua vida e ser adulta, você precisa conseguir olhar para a sua vida, né? Olhar para dentro
dentro de você, né? Cuidar de você, ser o seu pai e sua mãe amorosos para você mesma, para a criança sua que mora dentro de você, né? É isso que você precisa fazer, né? Se dar amor, ser gentil com você, cuidar de você. Mas se eu fico focada na vida dos outros, tentando salvar, tentando criticar, tentando, né, pagar a vida, ou também tentando, por mais que você fale que às vezes não, eu já tentei, eu já desisti de ficar ganhando a aprovação dos meus pais, porque meus pais são muito críticos e tal, mas querendo ou não, ainda fica lá querendo fazer tudo certinho, ou fazer da forma como eles fariam, da forma como a minha mãe pensa. Reflita, se pergunte, né? Será que eu me permito fazer as coisas diferentes do que minha mãe faria, do que meu pai faria? Será que eu tenho essa permissão, me dou essa permissão de fazer um pouco diferente? Ou será que ainda eu fico até com raiva, mas eu tenho meio que um freio, eu tenho meio que algo que me faz ter as atitudes que eles aprovariam, né? Porque lá no fundo do meu ser eu tenho uma necessidade de ser aprovada por eles, de ganhar amor, né? Todo ser humano tem essa necessidade de conexão, essa vontade de ganhar amor, isso é natural, né? Só que quando eu não me autorizo a fazer um pouco diferente, quando eu não banco a culpa de fazer um pouco diferente, eu estou na criança. Só o adulto aguenta pagar a culpa de fazer um pouco diferente dos meus pais. Só o adulto tem identidade própria, né? E faz as coisas um pouquinho diferente do que eles fariam. Sem identidade própria, você não existe. Uma criança não tem casamento, não tem relacionamento, né? Uma criança faz o que os pais mandam, né? Uma criança não tem a capacidade de analisar e decidir, não, o que minha mãe está falando é errado e eu preciso tomar uma atitude nova, uma atitude que traga evolução. Uma criança não tem essa facilidade, né? Essa capacidade, digamos assim, de fazer essa análise, tá? Então, é muito importante que se eu quiser ir para a minha vida, eu consiga fazer um pouco diferente, eu consiga criar essa nova identidade. E aí, minha querida, voltando para a tua história, às vezes, para a gente conseguir tanta ligação com a família de origem, por mais que você diga que não, por mais que você, né, às vezes tem gente que mora com os pais ainda, né, então esse é um padrão, assim, muito claro de uma pessoa que não consegue se separar, de não consegue olhar para a própria vida, não consegue tomar, né, ser adulto e bancar a própria vida, bancar as suas próprias vontades, as suas próprias ideias e tudo mais. Às vezes até sustentam os pais, mas estão ali, né, nessa relação que de alguma maneira eu preciso salvar, eu preciso cuidar, eu preciso fazer tudo. Então, às vezes mais na dependência, às vezes mais nessa coisa de cuidar, mas sempre de maneira conectada demais, no sentido de não conseguir ter foco na própria vida, estar mais focada na vida deles, mais na família de origem, mais no passado, do que realmente no próprio futuro, nas coisas que você vai criar, né? Então, voltando para a tua história, às vezes, para a gente conseguir ter a nossa própria identidade, bancar as nossas próprias ideias e fazer um pouco diferente, é necessária essa distância. Então, talvez a sua alma esteja chamando para uma vida assim mais longe no exterior, né? Porque talvez ali seja possível você conseguir ter um pouco mais de foco na sua própria vida. Mas, quando você volta, algo te chama, né? Então, você acaba não voltando, sabotando a relação e as pessoas percebem, né? Terminam com você porque você está demorando demais, porque, na verdade, eles sabem que a tua prioridade, né? Você mesma fala, né? Que, na verdade, no fundo, isso é algo que é o que você quer, né? Parte de você ficava aliviada, porque estar lá te gerava culpa, né? Te gerava culpa, te gerava esse desconforto, né, de talvez não estar fazendo aquilo que você acredita que deveria estar fazendo, de estar traindo o teu sistema familiar, fazendo coisas diferentes, tendo ideias diferentes, uma cultura diferente, né? Então, fique atenta a isso, tá? Eu acredito que a partir do momento que você se autorizar a olhar para a própria vida e cuidar da própria vida, você vai ter mais chances de um relacionamento. Então, assim, ó,
Uma coisa é eu ter um sonho de morar fora e de me relacionar com estrangeiros. Dentro do meu coração, sempre tive, assim, esse olhar. Eu já tinha morado nos Estados Unidos antes, acabei voltando para o Brasil, passando mais 10 anos, e um belo dia, visitando uma amiga, conheci o meu marido e acabei voltando aqui para morar para os Estados Unidos. Mas eu não tinha dificuldade em me relacionar com brasileiros. Eu me relacionava tranquilamente com brasileiros, sabe? Não era um bloqueio. Eu tinha esse sonho, eu tinha algo que me chamava, que era legal, assim, para mim, mas não era algo que me bloqueava com os brasileiros, simplesmente era algo que me atraía aqui, né? Então, essas coisas que nos atraem, né? Esse sonho, isso mostra, quem sabe, que realmente tem uma história para você lá fora. Mas essa questão de só se relacionar com homens de fora mostra para mim essa vontade de fugir do real, do possível, tá? Então, fica atenta nisso. Ontem mesmo eu tive uma dessas histórias, né, de uma pessoa que era uma história diferente, mas eu trouxe esse comentário, né, sobre essa passagem da Bíblia que fala: o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Então, se você quer ter um amor, é importante que você saiba deixar pai e mãe. E o deixar, como eu já falei, não tem nada a ver com não honrar, não agradecer, sumir do mapa, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com se permitir uma nova fase, onde são decisões diferentes daquelas que eles tiveram, porque se eu sempre tiver as mesmas decisões, os mesmos comportamentos, a vida não evolui, né? O meu sistema familiar precisa evoluir e cabe a você trazer essa evolução agora, sabe? Então, se você não tiver essa permissão dentro de você, né, porque realmente tem ali uma culpa que vem de fazer algo um pouco diferente, aí não tem como seguir, tá bom? É isso, querida. É importante que você banque aí uma nova identidade, as suas vontades, as suas intuições, os seus sonhos, e que você consiga focar na tua própria vida para você fazer a tua vida amorosa fluir, tá bom, querida? E é isso. Se você gostou dessa história, quer submeter também a tua história aí ao Dilemas do Coração, né? Trazer uma história aí, pedindo um conselho para um dilema da sua vida amorosa, você pode escrever lá no meu Instagram, no meu direct, @Priscila Macanhão, Priscila com SC e 2 L's, e aí você submete lá a tua história num bloco só de texto, e eu vou selecionar algumas histórias para responder aqui nesse podcast, tá bom? Espero que tenha sido útil para vocês. Compartilhe com os amigos para a gente fazer esse podcast aí crescer e realmente destravar muitas vidas amorosas, porque mais relacionamentos felizes fazem o mundo melhor, e a gente está trabalhando aqui para isso, tá bom? Beijos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.